A paz do Senhor Jesus Cristo esteja nesta manhã de segunda-feira invadindo o seu coração, a sua casa, a sua família. Amados, mais uma vez estamos aqui para repartir um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Hoje nós estamos iniciando uma live que nós pretendemos dividir ela em 3 partes, porque é uma mensagem bastante profunda e longa. E eu quero dizer que nós estamos ao vivo também no Instagram. Só que o Instagram não é o meu, é da minha metade mais bonita, né? Então você que segue a minha metade mais bonita, você pode assistir essa live também, compartilhar, né? Então eu creio que vai ser bênção para a nossa vida esta mensagem no dia de hoje. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração. Já há algum tempo nós estamos orando e estudando sobre essa mensagem, sobre esse tema. O propósito inicial nem era fazer uma mensagem, mas fazer um livro, escrever um livro, né? Mas aí, conversando com Deus, o Espírito Santo nos levou a fazer uma mensagem, né? Então eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa nos abençoar, abençoar o Brasil nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? Um momento de dificuldade, um momento que a gente fica um pouquinho decepcionado com tudo que está acontecendo. Mas eu fico maravilhado porque o nosso Deus, ele nunca vai nos decepcionar, né? O homem nos decepciona, os políticos nos decepcionam, nos engana, mas o Senhor Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração e para o meu coração também, né? Porque antes de Deus falar com você, usando a minha vida, Ele falou comigo, né? Enquanto eu orava e escrevia essa mensagem. Eu quero ser breve, para não cansar você. Por isso, essa divisão de mensagens em 3 partes, né? Então, o tema da mensagem é Eu e Deus. Eu e Deus. E essa primeira parte da mensagem eu dei um subtítulo, né? Eu e Deus, a separação. Eu quero ler alguns textos e eu quero trazer essa primeira parte porque é a base, né? É a base da segunda parte e da conclusão da mensagem. Sem essa primeira, nós não entenderíamos aquilo que Deus quer nos revelar através da sua palavra, né? Então nós temos que ter essa, por isso eu convido você a assistir as 3 lives, né? Porque senão, se você assistir a primeira e a última, você não vai entender a mensagem. Se você assistir a segunda e a última, da mesma maneira você não vai entender, porque você vai ficar sem base, né? Para entender aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, né? Nesta manhã. Então eu quero já mandar um abraço aqui, ó, lá no Instagram da minha metade mais bonita, para Amanda. Deus abençoe você, Amanda. Que a graça do nosso eterno Deus seja derramada sobre a sua vida, né? Para você que está vendo essa live, também o nosso desejo de felicidade sempre. Eu quero ler o primeiro texto da palavra de Deus que está no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26. Está escrito assim, ó, Deus ele está na criação e ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E por muito tempo, né, eu acreditava que
a imagem e semelhança de Deus, ou ser, né? Ser a imagem e semelhança de Deus. Por muito tempo eu acreditei nisso, e algumas vezes até falei isso, né? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e né, até muitas vezes me exaltei por causa desse tema, mas estudando a palavra de Deus, quando Deus me falou eu e Deus, aí eu fui orar e buscar mais, e fui ver o que realmente quer dizer essa palavra. Na verdade, amados, hoje eu sou imagem de Deus. Hoje eu sou a imagem de Deus. A semelhança não mais. Mas como assim? Deus nos fez imagem e semelhança? Sim, amados, Deus nos fez imagem e semelhança dele. Mas isso foi antes da queda. Antes da queda do homem. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos lá a queda do homem. Nós vemos lá que, em virtude da intromissão satânica, né? Satanás, usando a serpente, enganou Eva, e Eva trouxe também a Adão aquela proposta de comerem do fruto da árvore que Deus havia proibido, e aí eles comem, né? E aí eles caem. Eles são separados da presença de Deus. Eles já não são mais, né? Já não estão mais no jardim. Né? E no verso 23 de Gênesis 3 diz assim, olha, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. O homem aqui, agora ele continua com a imagem de Deus. Ele continua com a imagem de Deus. Mas a semelhança ele perdeu. A semelhança, houve uma separação. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Que trem é esse aí de imagem e semelhança? Né? Deus, amados, Deus ele é espírito. E como espírito nós não vemos, ele é vento. Você vê o vento? Você enxerga o vento? Não, você sente o vento, você sabe que o vento existe, porque o vento toca em você, né? Mas você não toca no vento. Deus é a mesma coisa, ele precisava se mostrar para nós, se mostrar para a sua criação. Então, ele usa Adão como a sua própria imagem. Para que nós enxergássemos Deus como nós somos, né? Porque senão nós não entenderíamos, ainda que muitos textos falam da mão de Deus, do dedo de Deus, isso é tudo figurado, fala que os olhos de Deus estão em todo lugar, isso é figuras para que nós possamos entender Deus, né? Para que nós possamos de alguma maneira enxergar Deus. Mas, na verdade, Deus ele é espírito, né? É pneuma, ele é ar, não dá para enxergar Deus. Né? Então, ele se faz conhecer para a sua criação dessa forma. De uma forma que as pessoas pudessem entender. Né? Então, depois da queda, o homem continua a imagem de Deus. Né? E aí é que a gente ouve bastante as pessoas falarem, né? Que as pessoas nos veem ou veem Deus através de nós. Nós somos o reflexo, né? Nós podemos refletir Deus dentro de nós. Então, aqui a imagem continua, mas a semelhança não. A semelhança foi perdida. A imagem, o corpo visível, físico, que podemos tocar e ver. Mas a semelhança é o caráter, é a personalidade, que só podemos ver pelas atitudes. Né? Nós só podemos conhecer uma pessoa não olhando para ela, mas pelo caráter, pelas atitudes que ela toma em situações diversas, né? Pelo seu comportamento no seio de uma sociedade, no seio da sua família, no seio dos seus amigos. Então aí nós passamos a conhecer essa pessoa, pelo caráter, né? Só que agora, depois da queda, amados, a semelhança de Deus foi embora. Nós não somos mais imagem e semelhança de Deus. Ah, mas assim, tem alguma coisa na Bíblia que mostra? Tem, eu vou ler para você, né? Porque agora, amado, nós passamos a ter a imagem e a semelhança de Adão. Depois da queda nós fomos afastados, né? A semelhança de Deus pelo pecado, conhecendo o bem
e o mal. Em Gênesis 3, 22, nós vemos isso aí. Em Gênesis 5, no capítulo 3, diz assim, olha, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou seu nome de Sete. Então aqui agora, amado, você, depois da queda, nós passamos a ser a imagem e a semelhança de Adão. Nós temos ainda a imagem de Deus, mas nós agora temos o caráter de Adão. E o caráter de Adão agora passou a ser contaminado pela presença de Satanás. Né? Porque agora, como o próprio Satanás disse lá no verso 22 do capítulo 3, agora você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? Antes da queda, nós não conhecíamos o mal. Adão não conhecia o mal. Por isso ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, conhecendo o bem e o mal, ele começa a ver coisas diferentes, de outra forma. Ele já não enxerga mais com a pureza que enxergava antes. Mas agora ele tem dentro dele também a natureza satânica. E nós passamos a ter a natureza divina, afastada, e a natureza satânica. Por isso que mais para frente vocês vão ver a briga de Paulo. Né? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós não perdemos a natureza satânica, né? Mas nós voltamos a ter a natureza divina dentro de nós. Então, aí é uma briga que Paulo fala lá e depois, mais para frente, vocês vão ver direitinho, né? Então, agora, né? E por causa disso, a palavra de Deus diz, né, que toda a criação geme, né? E é interessante que antes de eles comerem da fruta, Deus todos os dias falavam com eles. A palavra de Deus diz que toda a viração do dia, Deus falava com eles. Deus conversava com eles. A partir da queda, Deus já não mais tem contato com Adão e com Eva, porque eles são expulsos do paraíso. E a palavra de Deus diz que eles vão agora comer do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, né? Eles iam ter que lavrar a terra, que arar a terra. Em Gênesis, no capítulo 3, o verso 17 e 18, diz assim, ó, e a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Olha o resultado de um pecado. Olha o resultado que teve, até a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão e de Eva lá no jardim, quando eles deram ouvido a Satanás, né, e desobedeceram uma ordem que Deus havia dado para eles. Eles tinham liberdade para comer de todas as árvores daquele jardim. Né? Eles tinham uma vida que seria abundante e na presença de Deus. Né? Eles tinham a vida inteira para desfrutar do jardim, né? Porque o homem ele não foi feito para morrer. Ele foi feito para ser adorador de Deus, para viver muitos e muito tempo na terra. Né? Mas por causa do pecado, até a terra se tornou maldita. Né? Começou a criar espinhos, começou a ter dificuldade, né? Para lavrar, para arar, enfim. Aqui houve a separação. Nós fomos separados da presença de Deus e adquirimos em nós hoje também a natureza satânica. Né? E em Romanos 8, 22 ao 24 diz assim, ó, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, a terra também aguardando a redenção final, né? A terra também geme, a terra está como que uma mulher que está esperando um nenê e quando está para ter um nenê, né? As dores aumentam, a dificuldade aumenta, o medo, né? Aumenta.
Então nós estamos vivendo hoje essa situação separados da presença de Deus, né? Mas é interessante, queridos, que mesmo o homem separado de Deus, mesmo o homem distante de Deus, Deus continua atento a tudo que acontece com o homem. Deus continua vigilante, né, a tudo que acontece com o homem. E em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, ele nos mostra opções de escolha, porque agora nós conhecemos o bem e o mal. Agora, em virtude de termos também a natureza satânica dentro de nós, nós passamos a conhecer o bem e o mal. Então, em Deuteronômio, ele separa essa nação, ele separa esse povo, ele coloca esse povo diante de dois montes, e ali em Deuteronômio 28, ele fala lá das bênçãos e das maldições. As bênçãos em servi-lo, né, e andar debaixo da sua comunhão, da sua graça, e as maldições para quem o abandonasse de fato. Então, lá em Deuteronômio, eu aconselho que depois você leia o texto, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, de 1 a 68, você vai ver lá Deus expondo lá as suas preocupações com o homem, né? E aí, em Deuteronômio 30, 19, ele fala, né, assim para o homem. Olha só, Deus mostrando para o homem que a partir de então ele teria liberdade de escolha, ele teria o livre-arbítrio, ele ia escolher aquilo que ele queria para a sua vida, ele ia escolher o final da sua vida. Então, em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim, olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui ele fala assim, é como se ele estivesse dando uma ordem para você. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele está falando assim, olha. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus, ele põe, né, as bênçãos, as maldições, e aí ele fala para o homem, olha, tudo isso vai acontecer, mas eu quero te dar um conselho, se você quiser seguir. Escolhe a vida, para que vivas bem você e a tua família e a tua semente ainda, né? E a semente aqui que Deus está falando é eu e você, que aqui nós não estávamos, né? Nós somos geração futura. E aí, queridos, com esse texto aqui, eu quero fechar essa primeira parte da mensagem, para ser bem sucinto, bem rápida, para não te cansar, né? E para que desperte em você o interesse de ver, né, a segunda parte da mensagem. Então entenda bem o que aconteceu aqui. Deus cria o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus faz Adão, e de Adão faz Eva. Ordena eles no jardim para que eles poderiam comer de toda a árvore que estivesse no jardim. Eles poderiam se alimentar de todos os animais feitos ali, porque ele deu ordem para Adão, né? Ele deu liberdade. Adão, olha, você dominará sobre as aves do céu, sobre os animais do campo e sobre os peixes do mar. Você vai dominar tudo, e tudo vai servir para que você também se alimente. Mas a queda tirou, né, essa mordomia do homem. A queda tirou a mordomia. E agora o homem passa a ter dores, passa a ter problemas, passa a ser obrigado a buscar o próprio alimento, né? Aquilo que Deus dava de graça na mão deles, que eles tinham abundantemente, agora eles não têm mais, porque Deus tirou, colocou um querubim no jardim para que eles não voltassem, né? Porque agora, como eles sabiam o bem e o mal, eles poderiam pegar, né, da árvore da vida e com a árvore da vida comer daquelas folhas e não morrer mais. Então Deus, ele sabia de tudo isso. Então ele fecha o jardim para que o homem não volte lá e continue fazendo, ou com influência satânica, fazendo aquilo que não era para fazer. E a separação do homem
da presença direta de Deus. O homem foi separado, por causa da queda, o homem foi separado da presença de Deus. Mas como Deus ele é soberano acima de todas as coisas, ele não perdeu o homem de vista, o homem perdeu Deus de vista. Porque aí já houve assassinato, né? Já houve separação, já houve divisão, já houve briga entre famílias, e essa briga, nesse assassinato lá, ainda quase que dentro do Éden, em Caim e Abel, né? Ainda acontece hoje por causa da separação, por causa do pecado. Quantas coisas nós vemos hoje, né? O irmão matando o irmão, o pai matando o filho e vice-versa, né? As coisas acontecendo, sendo a moral, né? O caráter sendo degradado pela influência satânica, porque o homem está separado de Deus. E aí as coisas começam a desenvolver da maneira que agrada a Satanás. Porque ele é o divisor, né? Ele é o causador, né? De toda a desgraça da humanidade. Satanás é o causador de toda a desgraça da humanidade. Por isso que eu falo, né? Que aonde há briga, aonde há divisão, aí há o espírito satânico. Porque aonde dá divisão, aonde há briga, o único que leva a vantagem disso é Satanás. O único que se alegra disso é Satanás. Aonde tem briga, ele está lá com o bedelho dele, o dedo dele enfiado. Porque isso dá prazer para ele. Isso dá a ele confiança de que aquela alma vai estar com ele no fim dos tempos. Porque o diabo já sabe, viu? Nós não sabemos, mas o diabo já sabe. Então, amados, eu quero aqui fechar esta primeira parte da mensagem. A separação. Nós estamos separados de Deus. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos estar novamente em comunhão íntima com Deus. Então, a próxima mensagem, a segunda parte, nós vamos falar da redenção. Redenção, olha só que interessante, redenção é o ato ou efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, e é o ato de adquirir de novo, de resgatar, tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se da pena do inferno. Então a redenção significa tudo isso, né? Mas acima de tudo é adquirir de novo. Adquirir de novo o quê? Aquilo que nós perdemos, a comunhão com Deus. Né? Ouvir Deus falar conosco, sentir a presença de Deus, né? Sentir Deus tocando na nossa vida. Então a redenção é adquirir de novo essa comunhão, né? É tirar do poder alheio, ou seja, de alguma maneira tirar a nossa alma do poder satânico que hoje habita dentro de nós. Então nós vamos ver, né, que a redenção nos leva a isso, a uma comunhão íntima com Deus, a adquirir de novo a nossa liberdade, né, de ter um patrão satânico, né, é livrar-se da pena do inferno. Então, queridos, essa é a primeira parte da mensagem, a separação. Deus cria o homem pelo pecado é separado da presença de Deus, e ele começa agora a viver como que por conta própria, ainda que Deus os está acompanhando. Deus nunca deixou o homem isolado, né? Se você ler a palavra de Deus no Velho Testamento, você vai ver que, na verdade, Deus nunca abandonou o homem de fato, né? Deus sempre tinha alguém ali que enxergava de uma forma diferente dos outros. E por isso ele vem preparando, né, o caminho, ele vem preparando o caminho da nossa redenção. Mas isso vai ficar para a próxima mensagem. Amém, querido? Para você que está nos vendo através do Instagram, né, da Cida, para você que está vendo aqui no Face ou que vai ver ainda essa live, eu quero dizer para você que você não pode perder, né, nenhuma dessas mensagens. E para você que o horário fica incômodo para você, olha, eu vou compartilhar, né? Eu vou compartilhar no Messenger as 3 mensagens, para que você possa, em algum momento, ver, né? E entender, né? A separação, a redenção e a conclusão final, que é coisa
linda aquilo que Deus faz na vida do homem. Amém, querido? E nós vamos entender, eu e Deus, nós somos um ou somos realmente dois, divididos? Eu e Deus. Nós vamos ver como nós de fato somos. Como nós de fato somos, né? Nós não vamos poder mais nunca nos enganar a nós mesmos, depois dessa mensagem. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o Brasil, amado. Que o Brasil não caia nesse golpe que estão querendo tramar contra o presidente. A igreja vai orar e Deus tem uma promessa, né? E Deus tem uma promessa. E ninguém pode se levantar o inferno inteirinho, que ninguém quebra ou derruba uma promessa de Deus para a nossa vida. Amém, querido? Deus te abençoe. Te espero amanhã, mais ou menos esse horário, entre 9 e 9h30, nós vamos estar aqui ministrando a segunda parte dessa mensagem. Fique com Deus, tenha um dia abençoado, tenha uma semana inteira repleta das bênçãos do Senhor. Deus te abençoe.